Alice Fran, sou neuropsicólogo clínico. A educação emocional é uma habilidade a ser aprendida desde a infância. Desde a infância, as crianças têm que aprender a lidar com suas emoções, a saber como expressá-las, a saberem adiar desejos que só vão dar prazer no momento, mas depois pode gerar tristeza. Por isso que a causa do adolescente se envolver com drogas é justamente que busca um prazer imediato, uma experiência que lhe proporcione prazer, mas que depois cai em uma grande prisão, que é dos vícios que destrói a sua vida, o seu futuro. Por isso que a educação emocional é algo a ser aprendido desde a infância, pois a educação mais importante é a da infância, mais importante do que a aprendizagem da faculdade. Porque na infância, na primeira infância, aquilo que as crianças aprendem é justamente o critério que eles vão usar para fazer suas escolhas na vida. Por isso que saber gerenciar suas emoções é de uma das habilidades mais importantes, pois reflete em nossa vida afetiva, em nossa vida social, em nossa vida profissional e na nossa espiritualidade. Por isso que as crianças têm que aprender desde cedo a saber identificar suas emoções e aprender como expressá-las. Elas precisam aprender a saber como controlar a raiva para não descontar nos colegas e depois virar um adulto descontrolado, agressivo, violento, que não sabe se dominar, que não sabe se controlar. Por isso que a habilidade da inteligência emocional é aquilo que está relacionado com o sucesso, com a felicidade em nossa vida. Por isso que os pais devem ter consciência que eles são necessários na vida de seus filhos. As crianças, na primeira infância, precisam mais dos pais do que da escola. E hoje encontramos fenômenos cada vez mais comuns de crianças cada vez mais cedo serem colocadas em creche, berçário, na escola, às vezes também em regime integral. Isso é muito estranho, porque na primeira infância é a educação informal, é a educação dada pelos pais, é a transmissão de valores e princípios, aquilo que vai ajudar as crianças a serem adultos que sabem como fazer as suas escolhas, que viram adultos que vão saber lidar com suas emoções, que vão saber lidar com a frustração, com a decepção, que vão aprender a saber que nem tudo o que desejamos é para ser realizado. Por isso que é na primeira infância que as crianças precisam de um modelo a seguir. O menino necessita de um modelo masculino para imitar, e a menina precisa de um modelo feminino para imitar. E tem uma fase da criança que inicia dos 2 anos, que elas começam a imitar tudo que elas veem. Por isso que elas precisam ter como modelo principal os pais, porque senão quem vai ensinar os seus filhos vai ser os colegas da escola, vai ser os professores, que não têm o papel de transmitir a educação informal. Essa educação é dada pelos pais. Por isso que às vezes algumas mães, alguns pais percebem que seus filhos estão com comportamentos estranhos desde quando começou a ir para a escola, porque eles não aprenderam o antídoto. Eles, no lugar de onde eles forem ser influência, eles são influenciados. Porque o que há de mais resistente? Qual é o parasita mais resistente, mais contagioso? Se chama uma ideia. Uma ideia é altamente resistente depois que entra em nossa mente. E altamente contagioso, que vamos transmitir essa ideia para os outros. Por isso que seu filho, sua filha, tem que estar com a mentalidade já formada antes de ir para a escola.
Por isso que até os 5 anos, as crianças não estão preparadas para a escolarização, para a educação formal, pois precisa aprender primeiro a saber lidar com suas emoções. É justamente o início de sua personalidade. Os princípios que vão forjar a sua personalidade inicia na infância. As experiências que as crianças vão ter vai gerar influência para o resto de suas vidas. Por isso que os pais estão perdendo uma grande oportunidade de acompanhar os seus filhos crescerem, de serem eles para estarem na mente de seus filhos como modelo a serem seguido. Se você coloca seu filho, sua filha muito cedo na escola, bem, quem vai forjar, quem vai formar a personalidade do seu filho não vai ser a família, vai ser a escola. E a escola não tem esse papel, pois o papel da escola é a educação formal. Por isso que em muitos países desenvolvidos, principalmente relacionado à educação, como a Finlândia, eles têm um critério, que as crianças até os 7 anos ainda não estão preparadas para a educação formal, para a escolarização. É necessário investir primeiro na formação do caráter, das virtudes, dos valores familiares, que as crianças têm que estar bem formadas, para que quando eles forem para as escolas, eles no lugar de ser influenciados, eles influenciarem de maneira positiva. Por isso que as crianças, na primeira infância, eles necessitam, eles precisam essencialmente mais dos pais do que da escola. Por isso que se você coloca muito cedo o seu filho na escola, você vai experimentar que o seu filho vai ter a mentalidade totalmente diferente dos valores familiares. Por isso que é necessário saber que é o investimento que fazemos na primeira infância que vai forjar um adulto de caráter, de responsabilidade, um adulto maduro, que sabe tomar suas decisões, pois eles têm como critério para decidir os valores, os princípios transmitidos pela família. Por isso que vale a pena você enxugar os gastos, você no momento, às vezes, no lugar de gastar tempo para ganhar dinheiro, para proporcionar conforto, bens materiais, você proporcionar aquilo que é mais importante de graça, a sua presença, a sua atenção, acompanhar vocês mesmos de perto os seus filhos. Estamos vivendo uma geração muito difícil, que cada vez mais se vê necessário que as crianças tenham em casa um modelo de homem e um modelo de mulher para se espelharem. Por isso que a educação emocional é uma educação que deve ser dada na infância. Isso reflete em um adulto saudável, em um adulto que sabe ter suas relações saudáveis, em um adulto que tenha empatia pelo outro, em um adulto realmente que não vê o outro só como fonte de prazer para ser sugado, para ser usado, mas vê o outro como ser a ser amado. Por isso que a educação emocional é aquilo que está relacionado com a nossa felicidade. Saber lidar com a tristeza, saber lidar com a raiva, saber lidar com a ansiedade, saber lidar com o medo. É necessário que as crianças aprendam a identificar quando estão com alguma emoção desordenada, para que eles aprendam como expressá-las. É comum cada vez mais verem adolescentes agredindo professores, adolescente agredindo os seus colegas, tanto verbalmente como fisicamente. E a raiz está justamente em não ter tido uma educação emocional na primeira infância. É uma primeira geração que encontramos crianças com depressão, crianças com transtorno de ansiedade, criança já está sendo medicada justamente
porque não é investido na primeira infância o ensinamento de saber como expressar as suas emoções. A educação na infância é mais importante do que a educação na faculdade. Porque a boa aprendizagem na faculdade é reflexo de uma boa educação na infância. Das crianças realmente, quando adultos, saberem o que realmente vale a pena ser buscado e o que deve ser evitado. Por isso que ter inteligência emocional é saber aplicar aquilo que nós temos de mais humano, governando aquilo que nós temos de mais animal, as emoções. As emoções mentem para nós, pois cada emoção vem acompanhado com um pensamento. Quando estamos tristes, vem um pensamento de quê? De se isolar, de que as coisas não vão dar certo, que somos um fracasso em nossa vida, que tudo vai ser ruim. Vem sempre um pensamento de querer nos isolar, nos fechar em nós mesmos. Cada emoção vem acompanhado com um pensamento, e esse pensamento é mentiroso. Por isso que é necessário saber que há dois aspectos de nossa mente. Um deles é biológico, está em nosso cérebro. E o outro aspecto de nossa mente, que está todo o poder humano, está em nossa alma, na alma espiritual humana. Por isso que é uma característica totalmente humana. Os animais não têm inteligência. Os animais sentem as emoções. Por isso que a educação emocional é a base de todo bom caráter. É a base de uma boa personalidade. É a base realmente das crianças se conhecerem e saberem que elas são únicas, originais. E saberem se valorizarem. Saberem conhecer os seus potenciais. E também conhecerem os seus defeitos a serem melhorados. Por isso que ter educação emocional é ter um adulto maduro. É ter um adulto que realmente tem suas relações saudáveis. Por isso que a educação que realmente devemos investir, e principalmente que isso é responsabilidade dos pais, da família, é a educação informal dada na infância. Até os 6, 7 anos, o que a criança aprendeu, as suas experiências que elas teve, vai gerar influência para o resto de suas vidas. Por isso que alguns pais se deparam, quando seus filhos chegam da puberdade para a adolescência, com a mentalidade totalmente diferente da mentalidade da família. Não que as crianças têm que ser uma cópia, pois são seres originais e únicas, mas que os valores e os princípios que tem que estar em sua mente, com certeza é o da família. Por isso que pais querem realmente investir na educação de seus filhos, estejam mais presentes com eles na primeira infância. No lugar deles irem para creche, para berçário, que vocês se sacrifiquem para estar próximo deles, pois vai valer a pena. E se vocês não estiverem do lado deles nessa primeira fase, pode ter certeza que é uma das coisas que vocês vão mais se arrepender na vida, é não ter tido não estar próximo de seus filhos quando mais eles precisavam, que é na primeira infância, que é onde eles têm uma dependência absoluta dos pais. Depois vai evoluindo para uma dependência relativa, já não depende totalmente dos pais, para depois chegar à maturação, à independência. Já não precisa dos pais, já querem tomar suas próprias decisões, já querem fazer suas próprias escolhas. Por isso que aproveite o tempo que seus filhos dependem de vocês, pois é nesse momento que você tem oportunidade de ensinar tudo a eles que vocês aprenderam, do que eles devem ser realmente buscados, do que realmente vai fazer parte da felicidade deles e aquilo que eles devem evitar. Pois o que mais gera influência em nossa vida são os nossos amigos. Pois ou nós influenciamos ou somos influenciados. E quando uma mentalidade não está bem formada, ela é vulnerável a ser influenciada. Por isso que essa mentalidade tem sua maior formação na primeira infância até os 6, 7 anos.